informação que o Palmeiras, né, não ganha jogando em casa contra o Flamengo desde 2017, é isso? Desde 2017. Exato. É muito tempo. Quer dizer, o Palmeiras é freguês do Flamengo jogando na sua casa há muito tempo. Outra informação desse Flamengo, você citou esse tabu. A última vez que o Flamengo jogou lá era para ter vencido. Não venceu porque teve ali um erro de arbitragem. Mas aí foi uma cornetada extra do nosso Guilherme. Corridos. E o Kaique lembra aqui que o Palmeiras não vence no Maracanã, o Flamengo há 8 anos também. Mas o jogo agora em São Paulo, mas também tem o retrospecto geral tem sido favorável ao Flamengo, né? Mas não... Fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para as últimas informações do Flamengo. E claro, veremos notícias sobre o duelo do fim de semana de amanhã, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras-Flamengo. Duelo aí que vai acontecer no Allianz Parque. Flamengo precisa muito da vitória, veremos a preparação, veremos provável escalação, palpites para essa partida, tudo sobre esse confronto. Veremos também mercado da bola, fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma novidade. E teremos também provável escalação. Então, por favor, galera, vamos bater recorde de like. Se inscreve no canal, de comentários também. Comenta de onde você está nos assistindo no seu estado. Se é São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, se é qualquer outro lugar, se é em outro país, comenta também que a gente vai estar dando um salve especial aí para vocês, fechou? E deixamos claro os créditos aí na descrição para todas as mídias que nós estamos aqui reagindo. Então, vamos agora acompanhar as últimas informações do Flamengo. Vamos lá. Um dos jogos mais aguardados do Brasileirão está chegando, Palmeiras e Flamengo. Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo vão fazer o que talvez pode ser a primeira decisão da competição. Mas como assim? Ainda na terceira rodada, decisão? Sim, porque Palmeiras e Flamengo têm protagonizado o orçamento, a rivalidade e também títulos nos últimos anos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Os dois venceram 5 das últimas 6 edições do Torneio Nacional e 4 das últimas 5 na América do Sul. Até por isso, pode-se esperar muito do jogo que volta à casa do Palmeiras, diferente do que aconteceu contra o Internacional, quando o Alviverde teve que jogar na Arena Barueri e perdeu por 1-0. O técnico Abel Ferreira tem uma dúvida importante, se vai poder contar com força máxima, porque Zé Rafael, com uma lombalgia, ficou de fora do jogo contra os gaúchos e faz tratamento para tentar voltar ao time titular. Se não conseguir voltar a tempo, no domingo, o Palmeiras deve ter a mesma formação que entrou contra o Internacional, com Richard Rios e também Aníbal Moreno no meio-campo. Fato é que Palmeiras e Flamengo, independentemente de quem estará em campo, será um confronto entre Tite e Abel Ferreira. Ano passado, eles se enfrentaram. Melhor para o brasileiro, que venceu por 3-0 no Campeonato Brasileiro. Agora é um confronto que vai dar o que falar. Vai dar o que falar mesmo, mas no Rio de Janeiro... Muito bem, falamos do Verdão, do Palmeiras e chegou o momento de falar do adversário. O Flamengo tá sorriso largo do Verdão. Como o nosso amigo Guilherme Silva, que sorri bonito, né? Sorri com os olhos e com os dentes, meu amigo Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Fausto. Vamos falar do Flamengo, mas tem motivos pro flamenguista sorrir de verdade, porque a temporada começou muito bem e o time tá se mostrando muito mais seguro do que nas últimas temporadas. Fala um pouquinho do Flamengo, adversário do Palmeiras amanhã. Tudo bem, Fausto? Nossa audiência aqui na Jovem Pan é verdade. O Flamengo é o único time da Série A invicto na temporada de 2024. Largou no Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento nas 2 primeiras rodadas, né? Venceu Atlético Goianiense, depois também uma vitória contra o São Paulo. Apenas Flamengo e Internacional são os times com 100% até o momento no Campeonato Brasileiro. Só que agora vem uma sequência pesada de Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil. Então há também uma dúvida e uma expectativa para saber se o técnico Tite vai poupar ou não jogadores nesta partida contra o Palmeiras. Vale destacar que esse jogo é muito emblemático, não só porque reúne 2 grandes equipes que vão ali brigar pelos títulos do futebol brasileiro, mas também pela questão do gramado sintético da Arena Palmeiras. Há uma preocupação muito grande da comissão do Tite em relação ao gramado, a possível lesão de algum jogador, aquela coisa toda. O Kaique está me passando a informação que o Palmeiras, né, não ganha jogando em casa contra o Flamengo desde 2017, é isso? Desde 2017. Exato. É muito tempo. Quer dizer, o Palmeiras é freguês do Flamengo jogando na sua casa há muito tempo. Agora, o Palmeiras também ganhou grandes títulos em cima do Flamengo. Exato. É um duelo, assim, acirradíssimo. Exato. Só um detalhe, você falou da casa do Palmeiras, o Palmeiras não ia voltar mesmo, hein? O Palmeiras voltou exclusivamente para esse jogo.
O Palmeiras vai voltar. Tem show lá hoje, né? Tem show lá hoje, né? Tá tendo Soweto lá. Isso, ontem com hoje. O Belo, enfim. O Palmeiras voltou para sua casa única e exclusivamente pro jogo diante do Flamengo, porque só ia voltar no dia 15 de maio. Exato. Então, assim, até isso entra em campo, né? A questão do gramado, porque pode forçar o Flamengo a poupar algum jogador. É uma bobagem, hein? Mas pode melhorar acontecer. No gramado, isso aí é bobagem agora. Mas o gramado sintético, até há estudos sobre isso, que às vezes pode, né, facilitar lesões mais sérias. Então, assim, há essa preocupação pelo lado do Flamengo, mas eu tenho aqui até a provável escalação. O único desfalque, a princípio, é o do Everton Cebolinha, com um edema no tornozelo direito, deve ficar de fora. Ele que levou essa pancada no jogo contra o Atlético Goianiense e na partida com São Paulo, saiu logo no início da partida. Provável Flamengo, então: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Ou seja, nessa provável escalação, força máxima, time completo, exceto o Cebolinha, que está machucado. O Matias Vinha pode ser uma novidade boa. Ele levou um choque de cabeça na partida contra o Atlético Goianiense domingo passado, ficou fora contra o São Paulo, mas já treina normalmente e agora a tendência é que ele seja relacionado para a partida. Então, um jogão de bola amanhã, Fausto, Flamengo e Palmeiras. E só para fechar aqui, sim, claro, caso você não queira nenhuma outra informação desse Flamengo, você citou esse tabu. A última vez que o Flamengo jogou lá era para ter vencido. Não venceu porque teve ali um erro de arbitragem. Mas aí foi uma cornetada extra do nosso Guilherme. Isso é a paixão, gente. Ele é completamente apaixonado pelo Flamengo. Que eu esqueci. Gui, um abraço para você. Até mais. Tamo junto. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo que entra em campo. E vamos seguir falando do grande jogo desse final de semana, Palmeiras e Flamengo. É o grande jogo da rodada, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois apontados como os maiores favoritos ao título são os times que, das últimas 8 edições de Campeonato Brasileiro, ganharam 6, né? Os times dominantes no futebol brasileiro ganharam 4 das últimas 5 edições da Libertadores. E nesse atual campeonato, Flamengo com 2 vitórias em 2 jogos. Palmeiras estreou com vitória, perdeu o segundo jogo para o Internacional. Se enfrentam no estádio do Palmeiras nesse final de semana. Então, um confronto direto, claro, comecinho do campeonato, mas um confronto direto, Palmeiras e Flamengo. É um comecinho, mas, por exemplo, se o Flamengo ganha, o Flamengo vai a 9 e o Palmeiras fica com 3. Abre 6 pontos. Tem muito campeonato pela frente, mas, claro, é um duelo entre equipes que eu acredito que vão perder pouco no campeonato, né? Por isso que eu vejo como um confronto importante, né? O início do campeonato. Palmeiras que depois terá um clássico contra o São Paulo na outra segunda-feira no Morumbi. Vampeta, esse clássico Palmeiras e Flamengo é um clássico entre os dois grandes times do futebol sul-americano dos últimos anos, times que têm dominado o continente, né? Não só o campeonato nacional. Esse jogo de domingo, você acha que tem algum impacto a derrota do Palmeiras no meio de semana, uma derrota em casa para o Inter? Aumenta uma necessidade de vitória contra o Flamengo? Como que você vê esse duelo do próximo domingo? Você vê, Bruno, que entre essas duas equipes, só o Atlético Mineiro se meteu ali e o Atlético Paranaense, né? O sul-americano e o Atlético o brasileiro, né? Agora o Fluminense ganhou. O Fluminense também, Sempre das duas equipes. E 2 treinadores que perdem pouco, né? A gente tá falando que o Flamengo na temporada passada perdeu em torno de 20 jogos, né? O Palmeiras também na temporada passada perdeu mais do que perdia nos últimos anos. Não foi essa enxurrada de derrotas que o Flamengo teve de 20. 2 treinadores que vão querer conquistar, por mais falar, não dá para conquistar tudo, mas duvido chegar dentro do plantel e falar, ó, vamos abrir mão disso aqui, abrir mão daquilo, porque eles são competitivos. E não é muleta, não. Tem tudo para dar um 0-0. Acho que vai um jogo para empate. Eles não perdem. Então, é um começo de campeonato. Não é absurdo dar um empate. Sim. Aquilo que você fala, né? O Tite, ele vai carregar esse negócio de retranqueiro, a seleção jogava para frente. Sim. Você mesmo fala, mas todo mundo pensa no Tite como um treinador que não joga ofensivo. Olha o time do Flamengo como ele joga, olha o time da seleção como ele jogava. Lá no Corinthians, na última passagem. Então, mas pegou aquela parada lá de trás, às vezes pega, que nem eu dei uma cambalhota na rampa,
O pessoal fala assim, Vampeta é bêbado. Quem já me viu bêbado, da onde? Mas quando eu tomo meu gorozinho, que é de lei, né? Pô, saiu o pacote. Quando sai o pacote aqui, pago a pensão, sobe alguma coisinha, tomo um rabo de galo, fico tranquilinho. Então fica aquele negócio que ele vai... Aí, mano, lembra que eu Cara, você tá bêbado o dia inteiro, né? Sextou, eu tava trabalhando de treinador na 4ª divisão do futebol paulista. Eu ia pros jogos lá em Santa Cruz do Rio Pardo, o cara pegava um melhor, Vampeta, seu bêbado, eu digo, pai, infeliz, 10 horas da manhã, vai cuidar da sua esposa, vai ver a Premier League, pô, tá vendo, né? 4ª divisão pra ficar me xingando. Pô, a Premier League, La Liga, o cara 10 horas da manhã com o megafone em cima de uma laje. Ô, seu bêbado! Se você... O estádio tinha 10 pessoas, dá pra escutar bem, pô. Precisa isso? Aí ia jogar contra... Professor, ia jogar contra o... Aqui contra... Eu ia jogar na 4ª divisão, as faixas... de Guarulhos. Voltamos ao rádio. Voltou? O rádio perdeu isso aí? Perdeu. Qual fala? Ô, Peta, seu bêbado. Então, o cara carrega, às vezes, essa fama. O Atibaia, eu fui jogar contra o Atibaia, a torcida do Atibaia, 5 caras com a faixa de cabeça pra baixo, do Atibaia. Aí eu falei, irmão, por que vocês botam a faixa... Não, a gente só vai botar a faixa... pra cima quando eu subir. Eu digo, então vocês vão ficar uns 10 anos aí com essa faixa de cabeça pra baixo. E aí, o Tite carrega isso, cara. Hoje o Tite vai, você vê que ele bota o time ofensivo, tudo, mas tem gente que pega. É retranqueiro. Não, futebol vistoso, não sei o quê e tal. O próprio Abel também. Mas são 2 equipes assim que é a favorita a ganhar tudo aí na temporada. Vai ser essa briga boa, né? Aí a gente bota ali o Atlético Mineiro pra correr por fora. O Inter com os investimentos que foram feitos, mas no fundo, Palmeiras e Flamengo vai estar nessa. E aquilo que você falou, se abre 6 pontos, olha pro retrovisor, você vai dizer, pô, é o principal rival que está 6 pontos. E se o rival ganha, iguala. Ou para não deixar abrir. Né? Vamos ver como... eu tô ansioso para ver. Mas tem meu Bavi também, viu, Bruno? Você falou que é o principal jogo da rodada. Tem Bavi, verdade. Tem o Bavi. Certo? Certo. E é no Barradão. O Vitória tem batido no Bahia. Né? Tem, é dentro do Barradão. Então vai ser um final de semana atrativo. Mauro, o que você espera para esse jogo? Você espera um jogo mais travado, com poucas oportunidades, um jogo aberto? Qual é a sua expectativa para esse Palmeiras e Flamengo? Assim, aberto, acho pouco provável. A não sei que, sei lá, sai o gol no começo, o jogo toma um outro rumo. Acho que é um jogo, pode ser um jogo mais estudado, um jogo de muita marcação. Não acredito em um jogo muito aberto, não. O último confronto dos dois, que foi lá no Rio de Janeiro, o Flamengo ganhou por 3-0, foi o único jogo que o Palmeiras, na reta final, que valeu o título brasileiro, o Palmeiras não foi bem. O Flamengo faz um gol e condiciona muito o jogo, né? O Palmeiras sai para o jogo, o Flamengo consegue várias jogadas de transição ali e que dão certo. Mas acho que vai ser assim, é um jogo de começo de campeonato, né? Ou seja, não é uma decisão, mas pode ser uma decisão lá na frente. Então é o tipo do jogo que você começa a ter uma certa cautela. Eu não quero perder agora aqui, porque lá na frente esses 3 pontos podem fazer muita diferença. O empate você fica ali, não, empatou, tudo bem. Quando tinha a mão da Supercopa, eles jogavam abertão. Sim, é um jogo de festa. De festa, A Supercopa não é o título e tal. Esse jogo é mais travado que a Supercopa. Isso, é uma abertura de temporada e tal, todo mundo, né, voltando das férias, negócio mais animadinho, né? No mundo inteiro é assim, né? Supercopa. Agora aí não, é o Brasileirão e você pensa, pô, lá no final, por exemplo, o torcedor do Flamengo que pensa em ser campeão brasileiro, ele comemora a vitória do Inter sobre o Palmeiras ou acha ruim? Não sabe. Lá na frente pode ser que o Inter dispute o título com o Flamengo, pode ser que o Palmeiras esteja na frente, ninguém sabe. Para dar um exemplo só, né? Então, eu acho que deve ser um jogo bem estudado e até meio travado. Não acredito num jogo muito aberto, não. Não sei que circunstâncias modifiquem esse cenário, né? Acho que o Tite vai ser aí bem cauteloso desse jogo, não vai soltar o time dele, e o Abel também não vai querer que aconteça aquilo que ocorreu no Maracanã, quando ele perdeu por 3-0. Já tiveram esse confronto recente, Sim. Né? É bom lembrar. Já tem um histórico e tem já uma referência, né? Como foi. O Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. Sim, bastante tempo. São 5 jogos. E pelo Brasileirão, aqui está na pauta, e estava lembrando, acho que é isso mesmo, né? O Palmeiras nunca venceu o Flamengo pelo Brasileirão desde que o Abel assumiu. E acho que é isso mesmo, né? As vitórias foi na Libertadores, na Supercopa. Então, um Montevidéu, o outro em Brasília. Realmente, pelo brasileiro, o Abel ainda não venceu o Flamengo. Né? Aliás, nos duelos, assim, em números, pegar número frio sem considerar a final da Libertadores, que era um jogo mais importante,
O Flamengo tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras, né? Se pegar só os números frios, né? Pegar os últimos jogos ali, quem ganhou mais, quem perdeu, né? Que aquela final é muito marcante, né? Foi o jogo mais importante. Mas o Palmeiras está com muita dificuldade de vencer o Flamengo. Piperno, o que você espera para esse jogo? Um jogo entre os dois grandes clubes do país. E realmente há um retrospecto favorável ao Flamengo, né? Nos últimos, no retorno do ano passado, o Flamengo voltou a vencer o Palmeiras nesse período, aí teve aquelas derrotas na Supercopa e também na Libertadores, mas no Brasileiro é uma vantagem do Flamengo nesses duelos de pontos corridos. E o Kaique lembra aqui que o Palmeiras não vence no Maracanã, o Flamengo há 8 anos também, mas o jogo agora em São Paulo, mas também tem o retrospecto geral tem sido favorável ao Flamengo, né? Mas nas decisões teve a Supercopa, menos importante e principalmente muito marcante a vitória do Palmeiras na Libertadores. O Flamengo em campo neutro. Né? O Palmeiras, uma vez que foi no Brasileiro de 2016, ainda tinha o Gabriel Jesus, ganhou o jogo do Flamengo em Brasília. Mas São Paulo, o jogo foi 1-1 no Allianz, quando o Palmeiras ganha o primeiro campeonato brasileiro dessa série de 4 que você citou. E eu acho que o Palmeiras está num momento complicado. O Palmeiras vem jogando mal em 2024, falo isso toda hora. O Palmeiras jogou bem pouquíssimas vezes. O Palmeiras jogou bem contra a Ponte Preta, contra o Corinthians durante uns 80 minutos naquele 2-2 e um pedaço do primeiro jogo contra o Santos ainda no comecinho do Campeonato Paulista, quando fez 2-0 e o jogo acabou 2-1 depois de umas mudanças infelizes que o Abel fez. O Abel tem sempre que falar isso com cuidado, porque depois você sabe como é, né? O pessoal entende fora de contexto e é sempre complicado isso. Embora eu admire muito o Abel, sempre faço essa ressalva, embora ele seja o maior vencedor em número de conquistas entre os técnicos do Palmeiras, não necessariamente o melhor, mas o maior vencedor. O Abel, ele passa pelo momento mais difícil da carreira dele no Palmeiras, mais até do que aquele período em 2021, quando sofreu uma série de eliminações. Mas quando acontece aquilo, também era um time físico e mentalmente esgotado e vinha de conquistas de Libertadores e Copa do Brasil, que dava também um respaldo muito maior para ele. Mas o Abel, ele tem um problema que tem relação com a relação de confiança com alguns jogadores. Então tem muita gente que venceu muito com ele e o Abel às vezes tem um pouco de dificuldade exatamente para mexer nessas figuras a quem ele é de fato muito grato, né? Então são jogadores titulares do Palmeiras durante esse ciclo todo, não estão bem e o Abel claramente olha ainda com muitas ressalvas ou com um cuidado além do necessário para garotos que claramente são melhores hoje do que aqueles titulares. Então não dá para pegar o Palmeiras hoje e olhar para o Estevão e para o Luiz Guilherme e falar, puxa vida, esses caras ainda não têm lugar no time. Eles ainda estão muito verdes para serem titulares do Palmeiras. Como era o olhar que ele tinha em relação ao Hendrick, né? Em momentos cruciais, né, da campanha do Palmeiras ano passado, e a gente já falou exaustivamente sobre isso, né? O Hendrick jogou 1 minuto contra o Boca lá na Bombonera e só o segundo tempo aqui em São Paulo. E naquele momento, e já era claramente o jogador mais talentoso do elenco do Palmeiras, pronto para jogar com fome de bola, e mostrou isso na reta final do Campeonato Brasileiro. E acontece isso de novo com esses garotos. Então, por exemplo, o Palmeiras não utiliza o Luiz Guilherme como uma outra opção de meia. Por que não? Que vai mexer na estrutura recente do time com 3 atacantes, aí teria que sacar um, ou porque mexeria com o posicionamento do Veiga, ou até mesmo poderia ser uma alternativa à titularidade do Veiga. Está na hora de discutir esse tipo de assunto. Por que não? O Estevão outro dia foi o melhor em campo no jogo do Palmeiras em Copa Libertadores e jogou bem uma partida aí de Campeonato Brasileiro e de repente, um pedaço de jogo, né? E de repente o moleque volta para o banco. Por quê? Vai entrar em metade do segundo tempo com o time jogando mal contra o Internacional. Então, quando o Palmeiras bateu o Vitória no final de semana passado, eu disse o seguinte, olha, o Vamp estava, enfim, conversei muito com o Vampeta sobre isso. O Palmeiras no primeiro tempo do jogo teve uma chance, o gol.
Não foi mais nada. No segundo tempo, o Vitória se abriu, o Palmeiras criou um pouquinho mais. Quanto ao Internacional, o Palmeiras também criou muito pouco. Então é um time que vive crise de criatividade. Crise de criatividade por quê? O técnico do Palmeiras reluta em mexer na escolha tática que ele adotou e principalmente em algumas figuras que parece ter lugar cativo no time, até pelo retrospecto vencedor dos últimos anos. Vanderlei, para você, esse Palmeiras e Flamengo, como você imagina esse jogo de domingo? Bom, eu vou na mesma linha, rápido, sobre esse ponto. Entendo que vai ser um jogo difícil, como todo mundo acha. Acho que os dois não estão acostumados a perder e que se nós tivermos um jogo empatado, 0-0, 1-1, tal, não será nenhuma surpresa. E aquele que ganhar vai ter um sabor todo especial. Pronto, que está ganhando de um grandão, do seu arquirrival, teoricamente, nessa altura do campeonato, aqueles que estarão, muito provavelmente, brigando pelo título no final da caminhada. Esse é o cenário que parece que está todo mundo concordando. Eu quero só acrescer algumas coisas. Primeiro, frases ditas pelo professor Abel Ferreira na última coletiva. Nós não estamos acostumados a perder. Falou isso? Certo? Sim. Então, o que é acostumar a perder? Perder de novo? 2 jogos consecutivos para o Palmeiras, para o poderoso Palmeiras, para o forte Palmeiras. O time a ser batido, o técnico mais badalado do Brasil. Perder de novo é começar a se acostumar com derrota? Essa é uma pergunta. A outra, quando o repórter perguntou para ele, começou a conversa lá, foi muito gentil, disse, olha, lamento. Ele falou, lamenta por quê? Ah, eu lamento por você. Não morreu ninguém aqui, não. Isso foi dito na coletiva. Então, o professor Abel Ferreira, e é muito bom isso, eu imagino, ele não suporta perder. Ele fica com insônia. É a sensação que eu tenho. E o que ele está certo, porque o time dele perde muito pouco e acho que vai perder muito pouco. Mas não está jogando bem. O Palmeiras está jogando menos do que ele espera, os jogadores esperam e que a torcida espera também. Tem potencial para se ajeitar e melhorar? Claro que tem. Não estou falando do Nogueirópolis, né? O Flamengo chega depois de uma vitória. O Flamengo chega como visitante na casa do Palmeiras, na casa titular do Palmeiras, que o Palmeiras precisa reagir. É impensável para o Palmeiras tomar uma pancada do Flamengo depois de ter perdido para o Internacional na sua casa reserva. Então, eu acho que esse jogo tem esse componente muito para o Palmeiras. O Palmeiras tem mais importância, muito mais importância esse jogo, embora é início de caminhada, é verdade, todo jogo vale 3 pontos, pode fazer falta no final, tudo isso a gente sabe. Mas para o Palmeiras será um aperto se for um resultado fora de uma vitória. O Palmeiras que vem de derrota e realmente um time que não está acostumado, né? Então eu acho isso, eu acho que vamos ver um Palmeiras aí muito atrás de uma vitória, como se fosse um jogo na 35ª rodada. Então, galera, vamos falar aqui agora sobre o mercado da bola do Flamengo. E segundo o site aqui, tem um zagueiro, né, que está próximo aí, no caso, está na mira do Flamengo para poder voltar para o Brasil, que se trata do Douglas Santos, que desperta interesse do Flamengo. Ele é jogador do Zenit, tá? Na verdade, ele é um lateral esquerdo, né? Eu falei zagueiro, mas foi engano meu, né? Ele é lateral esquerdo. E aí, o que acontece? O próprio atleta já confirmou que ele foi procurado pelo staff do Flamengo para ser mais um reforço do Tite, do elenco do Tite. Só que, de imediato, aqui vem dizendo que ele descarta a possibilidade de um retorno imediato. Não quer dizer que ele não quer voltar, mas talvez não exatamente agora. Porém, aqui vem falando também que ele tem um desejo de voltar à seleção brasileira. Ele já foi convocado para a seleção brasileira. E principalmente porque ele é campeão olímpico, né? Com a camisa do Brasil. Ele chegou a ser campeão em 2016 naquele time lá, né, que teve o Neymar e tal. Então, ele estava naquele time. Aí ele disse:
Eu fiz todos os jogos, dei muitas assistências, tive um final muito consistente, tanto no ataque quanto na defesa. Pensei que no futuro poderia ter uma chance na seleção principal. Então, ele tem um desejo de voltar na seleção brasileira. E o Flamengo, a gente sabe, né, querendo ou não, é uma vitrine de jogadores. Afinal, né, assim como o Palmeiras, é a maior potência aqui do futebol brasileiro, né? Desde a Copa do Mundo foram chamados ali, né, Alex Telles, Renan Lodge, Arana, Caio Henrique e Carlos Augusto. Nenhum deles de fato conseguiu tomar, né, a posição para si, e ela segue sendo disputada, que é a lateral esquerda, como várias outras posições também. No time do Brasil a gente consegue ver que não tem lugar cativo, né? Não é, por exemplo, a posição do Neymar, por exemplo, que o Neymar estando bem, só ele joga ali, né? Ele é o principal. O Vinícius Júnior também, né? Tem a posição dele ali, que ele é o titular. Então tem posições que tem já jogadores que tomaram nessa posição, mas tem outras posições que não. Então o Douglas Santos, ele enxerga, né, no caso, o Flamengo como uma vitrine para isso, e pode ser um trunfo aí para o Flamengo, quem sabe trazer ele para o seu time, né, para o Mengão. Isso poderia acontecer, no caso, na janela do meio do ano, embora no momento ele não queira exatamente sair da Europa, mas ele sabe que o Flamengo é uma vitrine, né, ele tem um desejo também de atuar no Flamengo, e aí no meio do ano ele pode estar fechando o contrato com o Flamengo. E a outra contratação, né, outro possível reforço é o Matheus Pereira, né, que já foi noticiado aí, um meia de 27 anos do Cruzeiro, e segundo aí Everton Guimarães, o jornalista, vem informando que o Flamengo tem interesse nele, né. O Flamengo já contratou alguns jogadores esse ano, a gente sabe, né, dessa mesma posição, mas o pensamento é de que durante a Copa América o Flamengo vai precisar de vários jogadores, né, porque vai ter jogadores que serão convocados, então já pensa em se reforçar pensando nisso, né? O Matheus Pereira, ele vem se destacando muito no futebol brasileiro, só que ele pertence ao Al Hilal do Jorge Jesus, né? Ele está emprestado ao Cruzeiro, mas ele é do Al Hilal. E aí, galera, o que é que acontece? O Flamengo, ele está interessado, no caso, em trazer ele para que ele pudesse substituir o Everton Ribeiro, né, a função do Everton Ribeiro, porque não tem ninguém com essa característica. O Flamengo contratou o De La Cruz, né, tem o Luiz Araújo, mas nenhum deles tem a característica do Everton Ribeiro, né, que é aquela característica mais de um meio armador, né, embora o próprio Arrasca tenha uma função, uma característica parecida, mas não é igual ao que fazia o Everton Ribeiro, né, acaba que o Arrascaeta joga um pouco mais avançado do que o Everton Ribeiro. E já esse Matheus, ele faz a função bem parecida, né, com o Everton Ribeiro, e tem características também semelhantes. Então, o Flamengo está interessado nele, né? Pode estar trazendo ele, talvez por empréstimo, talvez até comprar ele também. E aí, segundo o site, isso pode estar acontecendo, né? Ele já soma 9 participações em gols, tendo disputado 16 jogos. E ao todo ele fez 2 gols e deu 7 assistências. Então, né, 9 participações em gols. Característica de meia geralmente é mais passe, né? Então ele tem mais assistências do que gols. Isso é normal, mas são números aí razoáveis, números de razoável para bom. E pode estar sendo aí um jogador que chega ao Flamengo. Mas diz aí, você apoia a contratação dele, do Matheus Pereira? Deixa aí nos comentários o que você acha do Douglas Santos também. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.